Oi, gente! Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto delicado e também muito necessário. Agora nós estamos em Setembro Amarelo, é o mês da conscientização ao suicídio. E o que está muito ligado ao suicídio são doenças psicológicas, doenças mentais. E dentre elas é bipolaridade, esquizofrenia e depressão. Muitas vezes é muito difícil detectar logo de cara e conseguir o diagnóstico da doença. Muito difícil é lidar com a doença, muito difícil é a situação em relação à doença, mas eu acho que um dos fatores que muito agrava e é muito difícil de lidar, e até mesmo da gente conseguir ajudar as pessoas, é a questão do preconceito. O preconceito, ele machuca, ele agride, ele piora a situação. E eu tô aqui pra falar a minha experiência em relação a isso. E não seja esse tipo de pessoa que é preconceituosa e que falam palavras que não acrescentam em nada. Por exemplo, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fui diagnosticada com depressão e eu tive sintomas, mas eu fui guardando pra mim. Não queria falar pra ninguém, porque eu tinha medo do que iriam pensar, eu tinha medo do que iriam falar, eu tinha medo de tudo que poderia envolver esse sentimento que eu estava passando, com essa situação que eu estava passando. Aconteceu que eu guardei pra mim muito tempo e a depressão só foi piorando, até que cheguei no momento em que eu tinha pensamentos suicidas. Eu pensava em acabar com a minha vida, eu achava que era melhor assim, que eu tinha culpa daquilo que eu estava passando, que ninguém me amava. Então eu comecei sim a pensar sobre suicídio, isso foi frequente, começou a ser recorrente, eu queria tomar algum remédio, medicamento para acabar totalmente com os problemas, com esses pensamentos, com o sentimento. E não é um sentimento só de tristeza. Ele vem, é um sentimento de tristeza, mas com um vazio, sem explicação. É difícil entender, mas, por exemplo, todo mundo tem um problema na vida. Todos nós temos problemas na vida. Mas para um depressivo, qualquer coisa pode ser motivo de tristeza, de fracasso, sentimento ruim. Então, eu não tinha nenhum problema evidente, assim, que fosse justificável o que eu estava passando. Não era luto, não era problema financeiro, não tinha nenhuma situação que fosse justificável aquilo que eu estava sentindo. Ele começou depois de um estresse muito grande que eu passei, por um momento de muita cobrança, de exigência de mim mesma. E isso foi agravando cada vez mais. E eu cheguei no estágio de pensar no suicídio. Eu já não dormia, eu já não queria comer, eu não queria me relacionar com ninguém, eu ficava trancada no quarto, era o conforto que eu tinha. E isso só foi alimentando, ficando mais forte cada vez mais. Há uma diferença entre você estar triste. Um dia você brigou com seu namorado, você tá triste. E é normal e é saudável você ter momentos de tristezas na sua vida. Se você assistiu Divertidamente, você sabe disso. Que é normal as pessoas entenderem isso. Que a tristeza faz parte da vida e você tem que curtir esse momento, você tem que entender que é saudável para sua mente ter momentos tristes e ter momentos felizes. Mas a depressão, ela vai muito além, ela tem sintomas, ela traz os sinais, há mudanças na sua vida que você não consegue lidar. Então, eu passei por isso, eu fiquei calada, até que chegou determinado momento que eu disse, eu preciso de ajuda,
eu vou ter que me abrir, eu vou ter que contar o que tá acontecendo, porque senão pode acontecer alguma coisa que não dê mais como recuperar. Foi o que aconteceu comigo. E eu me abri. Mas há um medo muito grande da rejeição das pessoas não te entenderem, das pessoas acharem que é frescura, que é pra chamar atenção. Há um medo muito grande em relação a isso. E é sobre isso que eu quero falar. Se você conhece alguém que passa por isso, se você está passando por isso, ou você conhece alguém que conhece alguém, compartilha com ela. Fala pra ela que não precisa falar nada de preconceituoso com a pessoa. Você tem que tomar cuidado com as palavras. Não é frescura, não é falta de Deus. A pessoa, quando ela não quer morrer porque ela não ama a si mesma, ou porque ela quer acabar com a vida dela, mas ela quer acabar com os problemas dela, sim, falar que você quer se matar é um sinal. A pessoa está gritando por ajuda, não é porque ela quer sinalizar que ela tá se fazendo e não é teatro. A pessoa, quando chega ao ponto de pensar em suicídio, porque a doença está extremamente ultrapassada, foi no limite. Então você precisa ajudar. Não queira resolver os problemas da vida da pessoa. Simplesmente ajuda em empatia, em compreensão, em amor. Você não precisa passar pela situação para entender o que é empatia. Você não precisa ter que vivenciar isso na pele. Assim como eu pensava que era frescura, eu pensava que era pra chamar atenção, até mesmo comigo tinha esse medo e esse preconceito de falar pras pessoas, de falar pra alguém, porque eu tinha medo de pensarem isso a respeito de mim. Então não precisa você passar por isso pra você entender o que é. Estude, pesquise, vá atrás, tenta compreender o máximo que puder sobre o que a pessoa passa dentro da depressão. E esse é o meu recado. Espero que fique claro. E vamos aprender a cuidar uns dos outros. Vamos aprender a ter cuidado com as palavras, com as atitudes. E ter mais amor, empatia. Não falar que é por falta... por sobra de tempo. A pessoa... quem não faz nada, mente vazia, não se ocupa. E jamais é por isso. Uma depressão ou qualquer outra doença mental são doenças. Precisa de tratamento, precisa de diagnóstico, precisa de ajuda. Esse é o meu recado.